Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma gravação de uma aula que fala sobre curvas de aquecimento e resfriamento, diagrama de fases, gás e vapor. Essa aula pertence à Escola Estadual Ana Libória, do componente Física das Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu sou a professora Eliane e vou estar falando sobre esse conteúdo hoje. Vamos lá, a nossa primeira lâmina. Nesse slide, nós temos aqui uma fala sobre a contextualização. Então, nessa contextualização, venho falando da questão da apostila, que será referente ao mês agosto e setembro do material, né? Esse material também você vai encontrar na página 65 a 69 do livro didático, adotado pela escola, que é o Bom de Ouro Física 2. E que você vai conseguir, com esse material, identificar um diagrama de fases de uma substância, relacionando isso à grandeza de pressão e temperatura durante essa mudança da fase. Você vai conseguir diferenciar gás de vapor, observar o ponto crítico, identificando nos diagramas de aquecimento e resfriamento as mudanças de fase e quantificar calor latente e sensível, trocado nessas diversas fases também. Nós já falamos um pouco de calor latente e calor sensível em outro momento, em aulas anteriores, mas agora nós vamos focalizar, né, dentro do diagrama de fases. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo com o tema curvas de aquecimento e resfriamento. O que seriam essas curvas de aquecimento e resfriamento? Então, as curvas de aquecimento e de resfriamento são gráficos que mostram como a temperatura de um corpo varia em função da quantidade de calor trocada por ele. No próximo slide, na próxima lâmina, nós vamos verificar um exemplo de como essas curvas de aquecimento e resfriamento podem ocorrer sobre uma substância. Vamos lá? Então, no exemplo 1, nós vamos acompanhar a variação de temperatura de um bloco de gelo de 50 gramas, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, sob pressão de uma atmosfera, colocado num recipiente aberto e aquecido por uma chama que fornece um fluxo de calor constante. Nós vamos apresentar aqui as 4 figuras que representam essa passagem do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, quando ele vai sofrendo essa variação de temperatura. E aí nós vamos identificar cada fase, certo? Cada passagem do estado sólido para o estado líquido até chegar ao estado líquido durante essa fusão, cada passagem, identificando aí, dessas passagens, né, a fase que ele se encontra, tá? Então, aqui nós temos a figura com uma atmosfera, aí com a menos 10, quando chega a 0 graus Celsius, quando está entre 0 e 100, quando chega a 100. Figura A, B, C e D. Então, supondo que a soma do calor cedido no ambiente e do calor absorvido pelo recipiente possa ser desprezada, por ser muito inferior à quantidade de calor absorvida pelo gelo, podemos marcar a temperatura a cada intervalo de tempo, e é o que nós vamos fazer. Então, vamos observar aqui na figura A, o que está acontecendo. Na figura A, eu tenho inicialmente a condição que o exemplo está me dando, onde o corpo está a menos 10 graus Celsius e está sofrendo uma pressão de uma atmosfera. Então, ele está no estado sólido. E aí, ele vai ser aquecido por uma chama constante. Então, o que a gente verifica? Verifica, já na figura B, que no passar do tempo, o calor fornecido produz um aumento da temperatura, a temperatura passa de menos 10 a 0, até atingir o ponto de fusão, que nesse caso vai ser em 0. Momento em que vai iniciar o processo de transformação do sólido para o líquido. Se você observar bem aqui a figura 2, você percebe, a figura B, você percebe que eu tenho aqui uma fase não homogênea, né? Eu tenho aqui líquido e sólido. Eu tenho uma única fase, mas apresentando aqui duas formas, dois estados da matéria, o estado líquido e o estado sólido. A partir desse instante, né, do instante que ela passa a ter a fusão, que é a 0 graus Celsius,
a temperatura da mistura, que agora é água e gelo, para de subir e permanece constante em zero, até que todo o gelo se transforme em água, apesar da continuidade do fornecimento de calor. Com o término da fusão, o fornecimento de calor volta a produzir aquecimento, agora de água, que aí é o que a gente vê na figura C. Com o término da fusão, que é essa condição que tem dois estados de agregação da matéria, nós temos só o líquido. Vejam que aparecem umas bolhas. Essas bolhas significam que ele está sendo aquecido ainda e que a temperatura agora ela está nesse intervalo de 0 a 100. E aí você tem ainda agora só a água, né? Então a água, quando é aquecida até que atinja o ponto de ebulição, que nesse caso é 100 graus Celsius, indica que o processo de ebulição começa a transformar-se em vapor. Então, aqui na figura D, você percebe que a água, agora, ela vai passar a ser vapor. Você percebe aqui essas linhas brancas que são o vapor saindo do recipiente. Durante essa ebulição, a temperatura da mistura, que é água e vapor agora, ela permanece constante em 100 graus, embora continue ainda a chama lá fornecendo calor, até que toda a massa de água se transforme em vapor. Caso tivéssemos como conter o vapor de água a 100 graus Celsius no recipiente de volume variável, a fim de manter constante a pressão de uma atmosfera, a gente poderia aquecer e então o calor fornecido serviria para aumentar ainda mais a temperatura. Então, como é que a gente vê isso graficamente para entender as curvas de aquecimento e de resfriamento? Graficamente, nós temos aqui, ó, o primeiro gráfico, que é o gráfico A. Então, esse gráfico ele mostra essa curva de aquecimento de acordo com a sequência, né, dos acontecimentos. Então, iniciou lá em -10, que era gelo, aí chegou em 0, estava gelo. Aqui, né, -10 gelo, aqui estava gelo sólido e líquido, aqui já estava líquido, quando chegou em 100, estava líquido e vapor, ficou constante por um tempo, e a partir de então, no calor 4, ele começou a apresentar só vapor. Então, esse fenômeno aí nós chamamos de curva de aquecimento. Essa é uma curva de aquecimento, tá? Caso o fenômeno ocorresse inversamente, nós teríamos aí uma remoção de calor do vapor, certo? Isso levaria ao resfriamento até a condensação. E aí nós temos uma curva de resfriamento, que é um outro gráfico. Então, nós viríamos com a curva descendo, né? Primeiro sairia do vapor, transformaria aqui nessa constante vapor mais líquido, depois só líquido, líquido mais sólido e só sólido. Então, eu estaria liberando calor, não absorvendo. Então, quando eu estiver liberando calor, eu tenho uma curva regressiva, e essa curva regressiva eu chamo uma curva de resfriamento, tá? Seria o inverso. Quando eu tenho essa curva subindo, eu tenho uma curva progressiva, e aí eu tenho um aquecimento. Então, olhando os gráficos aqui, eu percebo que a quantidade de calor retirada da água durante o resfriamento, em valor absoluto, será igual àquela absorvida pela água durante o aquecimento. Então, o gráfico B mostra a curva de resfriamento da água e o gráfico A mostra a curva de aquecimento também da água. Vamos apresentar aqui mais um exemplo para vocês. É o exemplo de número 4, que está lá na página 67 do livro. E a resolução dele, eu vou deixar aqui esse link, que é do canal do professor João Michel. Ele fez esse exercício no quadro branco, e aí você pode estar buscando lá a resolução. Eu vou só enunciar e vocês vão buscar essa resolução. E lá nos comentários do vídeo, eu vou colocar outros exercícios também feitos pelo professor, outros exemplos,
para servirem de motivação para o aprendizado desse conteúdo, tá? Mas o exemplo diz o seguinte: um corpo inicialmente sólido de massa 80 gramas recebe calor e sofre variações de temperatura conforme indica o gráfico IPEGS. Aqui eu tenho um gráfico de curva de aquecimento. Vejam que essa curva ela está progressiva, né? E aí ele pede as seguintes condições. Primeiro, a temperatura de fusão da substância. Segundo, o calor latente de fusão da substância. Terceiro, o calor específico do material na fase sólida. Quarto, o calor específico na fase líquida. Você vai achar essa resolução nesse link aí que está mostrando no slide, no vídeo. E depois você também pode ir lá nos comentários, eu vou deixar lá, para você clicar direto e verificar a resolução desse exercício e de outros dois que vão auxiliar nesse conteúdo. Então, vamos verificar agora como é que se comportam as curvas dentro de um diagrama de fase. O diagrama de fases é um gráfico que representa as várias fases de uma substância. Então, nós temos aqui, desse ponto, do início da reta da pressão até essa bola branca, eu tenho aqui a curva de sublimação, que eu chamo de ponto 1, curva 1. Dessa bolinha até essa outra retinha aqui, eu tenho a curva de fusão. E essa curva mais inclinada é a de vaporização. Esse ponto aqui branco nós chamamos de tríplice ou ponto triplo. Então, entre a minha curva, né, mais acima um pouquinho, abaixo, né, após a minha curva, entre a minha curva, né, de fusão e a minha curva de sublimação, eu tenho aqui o sólido. No meio das duas curvas, que seria a de fusão e a de vaporização, eu tenho o líquido. E mais próximo da minha curva de vaporização, eu tenho o gasoso. Aqui no meio, vamos falar ainda das fases. Em cima da minha curva de fusão, eu tenho o sólido mais líquido. Em cima da minha curva de vaporização, eu tenho o líquido mais gasoso. Em cima da minha curva de sublimação, eu tenho o sólido mais gasoso. E aqui no meio, o tríplice, né? Aparece os três estados da natureza: sólido, mais líquido, mais o gasoso. Na nossa aula, nós temos aqui o exemplo 3, que é um exemplo de diagrama de fases, e ele diz o seguinte: considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura a seguir. E aqui você tem o gráfico. Aí ele pede algumas considerações. Primeiro, o que representam os pontos A, B, C, D e E? Bom, gente, vou colocar aqui o luminoso. No ponto A, eu tenho a sublimação. No ponto B, eu tenho o triplo. É quando eu vou ter sólido, líquido e gasoso. No ponto C, em cima da reta da fusão, eu tenho a fusão ou a solidificação, se o processo for inverso. No ponto D, eu tenho a vaporização ou a condensação. E no ponto E, é quando eu tenho o ponto crítico. Vocês vão perceber, também foi falado lá na simulação, que esse ponto crítico, ele é um ponto em que não pode coexistir o líquido mais o vapor, o líquido mais o gasoso, o gás. Por quê? Porque nesse ponto crítico, a temperatura, né, a coexistência dos dois, ela não vai ser com equilíbrio térmico. Então, aí você vai ter temperaturas altíssimas e não tem condições, né? Não há condições para existir o líquido e o gasoso no mesmo ponto, certo? Vamos passar para o nosso próximo slide. Então, nós vamos falar agora das mudanças de fases para o dióxido de carbono. Como ela é uma curva progressiva, a substância ela aumenta o volume quando é aquecida, tá? Eu vou colocar aqui as curvas para a gente poder falar um pouquinho dela. Então, nessa primeira curva, dentro dessa primeira curva, dessas duas primeiras curvas, eu tenho o sólido. Entre essa mais escura e a mais clara, eu tenho o líquido, e abaixo dessa segunda mais clara, eu tenho o vapor.
A gente sabe que essa primeira curva nós conhecemos como curva de sublimação, a segunda é uma curva de fusão e a terceira é uma curva de vaporização. Entre as três, esse ponto laranja, eu tenho o ponto triplo, ou seja, eu tenho sólido, líquido e gasoso nesse ponto triplo. Lá em cima da curva de vaporização, eu tenho o ponto crítico. O ponto crítico, ele vai acontecer, não é? Aliás, o ponto crítico vai acontecer, só vai ter gás no ponto crítico. O ponto triplo, ele vai acontecer quando a temperatura estiver a menos 56,6 graus Celsius e a minha pressão for de 5 atmosferas. Para quem? Para o meu dióxido de carbono. O ponto triplo, ele vai acontecer com essas condições aí. Condições essas, tá? Que são condições que vai dar um equilíbrio térmico. Por isso eu vou ter esses três estados nesse ponto, porque ela vai dar condições térmicas para que isso ocorra, coexistir. Aqui no ponto crítico, a temperatura vai estar a 31 graus Celsius e a minha pressão vai ser 73 atmosferas. Então, eu vou ter uma pressão muito alta, porém a temperatura, e também vai estar muito alta a temperatura, né? Porque eu saí do negativo para o positivo. Então, aí eu tenho o ponto crítico para o CO2, certo? Vamos ver um exemplo de como se comporta o CO2 matematicamente. Então, aqui eu tenho o exemplo 4. E no exemplo 4, eu tenho o seguinte enunciado. Considere o diagrama de fases do CO2, representado abaixo e responda as questões. Aqui eu tenho o gráfico do ponto crítico, as curvas, né, e os pontos, e as temperaturas e a pressão. Vejam que aparece lá o menos 57, né, que é o primeiro o ponto triplo, a menos 57 e a pressão a 5,2. Os demais não vou ter os três estados mais conhecidos da natureza, né, de agregação da natureza, juntos. Então, letra A. Qual a fase está o CO2 quando a sua temperatura for de menos 60 e a pressão de 50? Bom, menos 60, ela vai ser abaixo ou acima de menos 57? Aí a gente tem que observar, né? Menos 60 vai ser à frente de menos 57. E esse valor vai estar mais ou menos aqui. Se eu passar uma linha para cá, eu chego aqui a 50 antes de 56. E aí você vai observar que aqui nessa reta aqui que o ponteiro está mostrando, eu tenho aqui a curva de fusão. Então, quando a temperatura for essa e a pressão for essa, a fase do CO2 vai ser a fusão, tá? Então, essa seria a resposta para a letra A. Na letra B, ele fala, uma certa quantidade de CO2 líquido é submetida a uma pressão de 56 atmosferas e está confinada em um recipiente. Se o líquido for aquecido, mantendo-se a pressão constante, qual o valor da temperatura em que irá ocorrer a vaporização? Bom, como é que a gente vai determinar isso? Primeira coisa, aonde está a pressão de 56 atmosferas? A pressão de 56 atmosferas está aqui. Ela está confinada no recipiente. Aí ele vai aquecer. Vai ficar 20 graus a temperatura, né? Mantendo a pressão constante, que é 56. Qual vai ser o valor da temperatura em que irá ocorrer a vaporização? Então, essa vaporização, se eu ligar os pontos, eu percebo que vai ser nesse ponto aqui, e a temperatura correspondente, ela é 20 graus Celsius, tá? 20 graus Celsius. Então, essa é a temperatura que irá ocorrer a vaporização. Letra C. Qual o valor da temperatura e da pressão do ponto triplo do CO2? Então, o ponto triplo, aqui, quando eu falei para vocês, quando coexistir os três estados físicos da matéria, coexistir termicamente, né? A temperatura tem que ser uma temperatura de equilíbrio, ou seja, eles vão ter um equilíbrio térmico. Aí ele quer saber a temperatura
E a pressão, a temperatura é menos 57 e a pressão 5,2 atm. Na letra D, uma pedra de gelo de CO2, gelo seco, está submetida a uma pressão de 2 atmosferas. Ela é aquecida mantendo-se a pressão constante, em que em um determinado instante começa a ocorrer uma mudança de fase. Qual o nome dessa mudança? Então, a gente sabe que o gelo seco ele acontece a partir de quando para quando. Então, o gelo seco ele sai direto do estado sólido para o estado gasoso. Então, se ele sai direto aqui, ó, do estado sólido, que é esse ponto bem aqui, digamos que 2 esteja bem por aqui, em cima dessa linha. E ele vai direto para o estado gasoso, que é aqui nessa curva, né, aqui nesse pedaço, nós temos aí, então, uma sublimação. Como a gente aprendeu lá na mudança de fase, a primeira parte, a sublimação é a passagem da substância do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido. Essa é uma característica do gelo seco, o nosso CO2. Então, vamos para agora conhecer como funciona a mudança de fase na água. Então, aqui nós temos o gráfico da mudança de fase da água. Então, a água é uma substância diferente do CO2. Ela, quando aquecida, ela reduz o seu volume. Então, ela passa a ficar, claro, a gente já observou uma panela sobre o fogo, quando ela chega numa certa temperatura, ela vai diminuir o volume de água, porque vai evaporar. Então, a água é uma substância que diminui de volume ao fundir, tá? Ela vai mudar, ela vai ser diferente do CO2. Então, aqui eu vou representar o H2O, que é a água. A primeira curva, a gente já sabe, é a curva de sublimação. A segunda curva é a nossa curva de fusão. Veja que a curva ela se apresenta de uma forma mais inclinada para a direita. É uma característica do grafo de mudanças de fase da água, tá? Vocês vão ver isso aí também quando a gente fez lá a simulação. Se vocês observaram bem, foi uma das perguntas lá da atividade da simulação. Entre essas duas curvas eu tenho o sólido e depois eu vou ter o líquido e o vapor. E aqui eu tenho a curva de vaporização, tá? Vamos lá, curva de sublimação, curva de fusão, curva de vaporização. No meio eu tenho o ponto triplo, que é um ponto que apresenta os 3 estados de agregação da natureza, mais conhecidos, né? Sólido, líquido e gasoso, não mais abundantes, tá? Porque mais abundante é o de plasma. Lá em cima da curva de vaporização eu tenho o ponto crítico. Esse ponto crítico, a partir daí eu só vou ter gás, né? Não vou ter outro tipo de mistura. O ponto triplo da água, ele vai acontecer a 0,01 graus Celsius e quando a pressão for de 4,58 miligramas, né? Milímetros por mercúrio, milímetros por Hg, na verdade, milímetros por Hg. Então, essas são as condições para que ocorra o quê? Para que ocorra o ponto triplo, porque são as condições de equilíbrio térmico. Lá no ponto crítico, eu tenho uma temperatura de 374 graus Celsius e uma pressão de 218 atmosferas. Então, qual a diferença de um gráfico para o outro, do CO2 para a água? A curva de fusão e os pontos críticos e pontos triplos, né? Mas o que mais caracteriza a água, diferencia ela das outras substâncias, é a curva de fusão, que ela vai se inclinar mais para a direita. Vamos passar para agora a diferença entre gás e vapor. Então, nesse slide, nós vamos falar da diferença entre gás e vapor. Então, o que é gás e vapor? Pela existência do ponto crítico, nós podemos estabelecer a diferença entre o gás e o vapor. São duas coisas que parecem ser iguais, mas não são. Aqui eu tenho um gráfico que mostra bem, um diagrama, né, de fases que mostra bem essa diferença. Vejam que o gás ele está depois do ponto crítico e o vapor está depois do ponto triplo.
né, um dos estados, uma das mudanças. Se eu tiver um ponto aqui na reta do vapor, que é a nossa curva de vaporização, eu tenho aí um líquido e o gás, né? A partir daqui, eu já vou ter só gás, a partir do ponto triplo, do ponto crítico, na verdade. Porque até aqui eu ainda posso ter líquido e gás. Aqui já não dá mais para ter líquido e gás, porque as condições já não vão ser favoráveis, né? Não vai existir um equilíbrio térmico. Então, quem é o meu gás? O gás é uma substância que na fase gasosa se encontra em temperatura superior à temperatura crítica e que não pode ser liquefeita por compressão, mantendo a temperatura constante, tá? Então, o gás ele tem essa característica. E eu só sei disso porque existe esse ponto crítico que ajuda a identificar a diferença entre um e outro, tá? O que é? Aí eu mostrei lá o que é o gás e agora o vapor. O vapor é a substância que na fase gasosa se encontra em temperatura inferior à temperatura crítica e que pode ser liquefeita, agora é o contrário, por compressão, mantendo a sua temperatura constante, tá? É isso que a gente tem de diferença de gás e vapor. E aí eu vou representar lá onde está o vapor. Passaremos agora para a nossa frequência da nossa aula. Para a nossa frequência, você vai clicar nesse link que está aparecendo aí no seu vídeo. Ele vai estar disponível nos comentários do vídeo. Você vai copiar e colar no seu navegador e você vai responder a frequência, porque essa frequência ela vai ser importante para quantizar a sua participação no mês de agosto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês não esqueçam de responder a nossa frequência, tá? Lá vai estar a sua turma e você vai ter que colocar seu nome e sua turma e vai estar também dizendo quem é o professor. Um abraço e até a próxima.